A ficha de vocês humanos só cairá quando vocês verem as estrelas dos céus caindo, quando o verdadeiro Messias surgir sobre as nuvens. Mas aí será tarde demais. Seus olhos se abrirão para ver quem sou de fato. O pavor tomará conta dos condenados, pois seus olhos se abrirá para ver a realidade nua e crua. Eu não poderei impedir a volta de Jesus, e de fato todo o olho verá ele surgir nas nuvens, e todo o joelho dobrará diante dele. Versão brasileira. Desperta tu que dormes. Olá, dorminhocos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Portanto, despertai, despertai. Episódio 44. A parábola das bodas. A revelação. Neste vídeo, você verá Satanás relatando revelações intrigantes sobre a parábola das bodas, citada por Jesus. Relato esse que quase não vemos os que se dizem seguidores de Cristo pregar nas igrejas. Veja. A parábola das bodas. Um convite que eu odeio. Ah, como eu odeio essa história. E odeio ainda mais o significado dela. Ela foi contada por ele, aquele que me destronou, que veio como um homem miserável para recuperar o que eu lutei tanto para usurpar. A parábola das bodas. Uma história que parece simples para os tolos, mas que esconde verdades terríveis para mim e meus seguidores. Verdades que, se os humanos realmente compreendessem, arruinariam tudo o que construí. Mas você quer que eu a explique? Pois bem, ouça diretamente da boca do seu inimigo, o rei e as bodas do filho. Ainda lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Mateus 22:1-2. Um rei, um banquete, um casamento. Que grande afronta! O rei, claro, é Deus, o Pai. E o filho, aquele que eu odeio acima de todas as coisas, é Jesus, o Cristo. Eu me lembro do dia em que percebi que não poderia vencê-lo. Ele veio como homem, sim, mas não como qualquer homem. Ele era o cumprimento de tudo o que eu tentei distorcer desde o início. E essa parábola, ela fala de algo maior do que qualquer ser humano consegue conceber. O casamento entre Cristo e sua noiva, a igreja. Por que isso me irrita tanto? Porque eu fiz de tudo para impedir esse casamento. Desde o começo, eu corrompi o povo escolhido. Ceguei sacerdotes, levantei reis perversos, infiltrei-me na religião e espalhei falsos ensinos. Eu fiz de tudo para garantir que essa aliança nunca acontecesse. Mas ele veio. E agora, ele convida. O convite rejeitado. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Mateus 22:3. Isso me dá um certo prazer. Eles rejeitaram. O rei preparou um banquete, ordenou que os convidados fossem chamados, mas eles não quiseram ir. Que ironia! O próprio Deus lhes estendeu um convite, e eles recusaram. Desde o início tenho trabalhado para endurecer os corações contra esse convite. Distrações, ambições, desejos, prazeres. Tudo isso são ferramentas que uso para fazer com que rejeitem a oferta divina. E funciona. Eles dizem que não tem tempo para Deus, que há coisas mais importantes, mas a verdade, eles simplesmente não querem abrir mão de suas próprias vidas para segui-lo. E então, o rei insiste. Os convidados matam os servos. Depois, enviou outros servos ordenando: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mateus 22:4-6. Aqui está outra parte que me enche de satisfação. Eles matam os servos. Quem são esses servos? Os profetas, os apóstolos, os verdadeiros pregadores da palavra. Desde Abel, os servos de Deus têm sido perseguidos, maltratados e assassinados. E quem você acha que está por trás disso? Eu.
Movi reis, sacerdotes, multidões inteiras para se voltarem contra aqueles que carregavam essa mensagem. Fiz com que o mundo odiasse a verdade. Levantei religiões falsas. Infiltrei-me na própria igreja. Desfigurei a mensagem para que ela fosse rejeitada. E tudo isso para evitar que o convite fosse aceito. Mas o rei não ficou em silêncio. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Mateus 22, 7. Aqui está o momento que me causa temor, porque o rei responde: sim, houve juízo sobre Israel. Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. O povo escolhido foi disperso. E ao longo da história, vi muitos reinos e impérios caírem sob a ira divina. Mas isso é só um vislumbre do que está por vir. Porque o juízo final se aproxima, e eu sei que minha sentença já está decretada, o chamado aos impuros. Então disse aos seus servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Saindo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos quantos encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mateus 22, 8, 10. E aqui está a minha grande derrota. Os convidados originais rejeitaram. Pois bem, o rei chamou outros. Ele chamou os gentios. Ele abriu o convite a todos: prostitutas, coletores de impostos, ladrões, pagãos, todos os que eu já tinha corrompido. E eles vieram. Eu não esperava por isso. Eu achava que, ao corromper a humanidade, os afastaria de Deus para sempre. Mas o Filho veio e fez algo que me irrita profundamente. Ele transformou aqueles que estavam mortos em pecados e os tornou dignos. Mas nem todos que entram no banquete estão seguros. O homem sem vestes nupciais. Quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? E ele emudeceu. Mateus 22, 11, 12. Aqui está um detalhe que muitos ignoram. Entrar no banquete não é o suficiente. Há um traje adequado. E esse traje é a justiça de Cristo. Muitos tentam entrar do seu próprio jeito com suas próprias vestes sujas, sem se revestirem dele. E o que acontece com esse homem? Então disse o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 22, 13. Sim, ele foi lançado fora. Porque a graça não é um convite para a hipocrisia. Eu me esforço para encher a igreja com falsos cristãos, mas no final o rei os separa. O convite ainda está sendo feito. E agora, voltamos ao presente. O banquete ainda não aconteceu. O convite ainda está sendo feito. Todos os dias, Jesus chama pessoas ao arrependimento. Todos os dias, ele estende sua graça, mas muitos continuam rejeitando. Eu trabalho incansavelmente para que eles não escutem. Sussurro em seus ouvidos que tem tempo, que Deus é um mito, que podem viver como quiserem. Mas sei que o tempo está se esgotando. E você, vai rejeitar o convite também? Porque uma coisa é certa: se você não estiver entre os convidados das bodas do Cordeiro, estará entre os que serão lançados fora. E lá, eu estarei esperando por você. Ah, como eu me divirto com isso. O rei insiste. Envia servos para chamar os convidados, mas eles simplesmente não ligam. Cada um segue seu próprio caminho. Um para o campo, outro para os negócios. Eles não matam os servos dessa vez, nem os insultam. Eles apenas os ignoram. E essa é uma das minhas estratégias favoritas: a indiferença. Eu descobri há muito tempo que para afastar um homem de Deus, nem sempre preciso torná-lo um assassino ou um blasfemador. Muitas vezes basta fazê-lo ocupado demais. Já percebeu como eles vivem? Sempre correndo, sempre preocupados, sempre presos em suas próprias agendas. O trabalho, a casa, os estudos, o dinheiro, tudo é mais urgente do que pensar na eternidade.
Eu vou me acertar com Deus mais tarde. Agora não é o momento. Tenho coisas mais importantes para fazer. Essas frases são música para os meus ouvidos. Porque enquanto estão ocupados, o tempo passa. E um dia, sem que percebam, o convite já não estará mais disponível. O banquete está pronto, mas poucos querem entrar. Isso me engrandece. O rei já preparou tudo. O banquete está pronto. Os bois e cevados já foram mortos. Essa parte me irrita porque sei o que significa. O cordeiro já foi imolado. O preço já foi pago. Não há mais nada a ser feito. O filho morreu, ressuscitou, venceu a morte. A salvação está disponível para qualquer um que aceite. E ainda assim, eles rejeitam. Eu vejo os anjos se movimentando. Vejo os céus testemunhando. Vejo as portas do banquete abertas. Mas poucos entram. E sabe o que é mais trágico? Alguns até acreditam na mensagem, mas deixam para depois. E esse depois nunca chega. A ira do rei. O julgamento de um Deus que muitos ignoram. O rei se ira. Essa é uma parte que muitos preferem ignorar. Eles adoram pensar em um Deus amoroso, misericordioso, paciente. E ele realmente é tudo isso. Mas esquecem que ele também é santo, justo e que sua paciência tem um limite. Os assassinos são exterminados, suas cidades queimadas. Muitos pensam que Deus nunca julga, mas a história diz o contrário. Sodoma e Gomorra queimaram. O dilúvio veio. Jerusalém caiu. Impérios que zombaram de Deus foram reduzidos a ruínas. E o pior ainda está por vir. Porque se eles acham que podem zombar de Deus e escapar ilesos, estão terrivelmente enganados. O dia da vingança deles se aproxima. E eu, que conheço esse Deus mais do que qualquer humano, tremo ao pensar nisso. A última cartada. Meu maior esforço antes do fim. Eu sei que estou perdendo. Cada dia que passa, vejo mais pessoas despertando, mais almas escapando das minhas garras e aceitando o convite para as bodas do Cordeiro. E isso me desespera. Então, preciso ser mais astuto. Se no passado distraí os homens com o trabalho e os prazeres do mundo, agora uso algo ainda mais poderoso. A tecnologia, a ciência sem Deus, a cultura corrompida. Criei um mundo onde as pessoas estão tão viciadas em suas telas que não conseguem ouvir a voz do rei. Um mundo onde o pecado não apenas é aceito, mas exaltado. Um mundo onde há tantas vozes e opiniões que a única verdade que realmente importa se perde no ruído. E isso ainda é só o começo. Sei que meu tempo está se esgotando. Sei que Jesus está às portas. E isso me aterroriza. Porque diferente dos tolos que controlo, eu sei que Deus é real. Eu não apenas acredito nele, eu já tremi diante dele. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Tiago 2,19. Sim, eu tremo, porque sei que minha sentença já foi dada. Sei que o dia da ira dele está próximo. Sei que logo ele virá buscar sua noiva e me lançará no abismo sem fundo. Então, escute bem. Se você ainda está rejeitando esse convite, saiba que sou eu quem está segurando sua mente. Mas eu só posso fazer isso até um limite. O rei ainda chama, e a qualquer momento a porta se fechará. Então escolha o banquete dele ou o meu destino. Deus é e sempre foi perfeito em criar o livre-arbítrio. Isso eu não posso negar. E isso é o fator determinante para cada alma vivente, enquanto vive sobre essa terra. E você, é do grupo dos que rejeitam o convite de Jesus ou dos que aceitam seu convite para participar das bodas do Filho de Deus? Jesus está voltando e já não há tanto tempo para se decidir. Escolher a Cristo é viver para a eternidade. Caso contrário, a única companhia será a dor e o ranger de dentes. E isso não é uma ameaça da parte de Deus. É apenas um fato narrado há 2000 anos atrás. O diabo não brinca. Ele tem ciência que seu tempo está se esgotando. E ele trabalha incansavelmente para ofuscar a palavra de Deus, distraindo a humanidade sobre o grande dia do Senhor. Arrependei-vos.